Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, por aqui professor Marcos Xavier, e esta aula é a primeira demonstração da utilização da função filtro, uma das novas funções disponibilizadas pelo Office 365, ou para quem trabalha com o Excel a partir da versão 2019, já pode encontrar à sua disposição essa nova função que ajuda bastante na hora de você analisar dados, tá? É bom não confundir a função filtro com o recurso filtro já disponibilizado pelo Excel. Então, nesse exemplo aqui, encontramos essa base de dados. O recurso filtro você vai utilizar em uma estrutura como essa, né? Onde você tem lá um relatório dividido em colunas e você vai, aí, geralmente tem informações repetidas nessas colunas. Então, por exemplo, eu vou lá, eu vou selecionar essa base aqui, apesar que não tem necessidade de selecionar. Vamos acionar aqui a guia dados e vamos solicitar, deixa eu fechar aqui, vamos solicitar o comando filtro. Então o filtro padrão do Excel, ele é, no caso acionado, ele é adicionado em uma coluna e é claro, né, quando você aciona esse botãozinho aqui, que aparece geralmente no título da coluna, quando você aciona ele, você encontra algumas configurações, né? Além de classificação, né, colocar em ordem alfabética ou classificar por cor, caso a sua tabela seja colorida, você pode utilizar essas opções aqui em cima. Mas para a nossa demonstração aqui agora, a gente vai analisar essa seção aqui embaixo, que é justamente o filtro padrão, né? Então ele observa os dados que estão contidos naquela coluna, e aí você, por exemplo, poderia analisar, vai escolher um ou mais itens daquela coluna. Por exemplo, eu quero analisar aqui, eu vou desmarcar todo mundo. Vamos pegar aqui só o Center 1000. Vou dar um clique, ele retorna, ele faz uma filtragem recolhendo as outras linhas que não têm relação. Tá? Aí você vai lá, clica aqui, pode desfazer a filtragem clicando neste botão e escolher um outro item. Então desmarca o primeiro item, por exemplo, o Mega Master. Então a principal característica do filtro é justamente isso. Todos os registros que ele encontrar que tem relação com o item que você escolheu, ele deixa em exibição. As outras informações elas são ocultas, tá? E você pode fazer filtragens combinadas, né? No caso aqui, eu combinei aqui, eu fiz a primeira filtragem com o fornecedor. Se eu quiser, por exemplo, combinar com o representante, aqui, por exemplo, a Joaquina Maria. Então eu venho aqui, escolho o nome dela, por exemplo, que eu vi que ela já tem repetições, e dou OK. Então essa é a característica do filtro padrão. Só que você pode observar que o filtro padrão, ele vai, digamos assim, alterar a visualização da tua base de dados. Tá? E quando você tem uma base de dados que está relacionada com outros cálculos, outras funcionalidades, esta filtragem pode alterar o resultado dos outros cálculos que não tem nada a ver com o que você está analisando agora, tá? Então, para esse tipo de cenário, ou então, por exemplo, algo que é muito comum, a base de dados, deixa eu limpar aqui a filtragem, vou tirar aqui a filtragem, limpei, vou limpar aqui também esse filtro. Em alguns casos, na grande maioria, essa base de dados, ela não está na mesma planilha do painel de consulta. Então, porque geralmente as bases são muito grandes, e você reserva uma única planilha só para ela. Então, nesse caso, você não vai ficar atacando a base de dados. Aí é que entra a nossa função filtro. Ele vai, digamos, ter praticamente a mesma intenção do recurso filtro, só que ele vai, no caso, efetuar através de fórmulas. Ele vai manter a base sempre intacta e o resultado da filtragem aparece automaticamente em um outro local. Então vamos analisar aqui, deixa eu só eliminar aqui o recurso filtro, é só você desmarcar, muito bem. Para você utilizar a função filtro, é claro, existe algumas maneiras de você utilizar essa função. Nós vamos apresentar essas possibilidades nos próximos vídeos. Para essa nossa primeira demonstração, é a utilização do filtro de maneira padrão, né? Como se fosse um filtro do recurso do Excel. Então como é que funciona? Aqui já foi montado, temos uma estrutura de consulta, tá? Vou escolher aqui, por exemplo, um fornecedor. Então, baseado no fornecedor, ele vai querer que seja retornado o representante que trabalhou com aquele fornecedor. Então eu vou escolher um fornecedor, só que o detalhe é, eu não vou atacar a minha base.
O resultado tem que aparecer em um outro local. Então, para isso, deixa eu escolher alguém aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, o Sulmaster, vou dar um Ctrl C, vou clicar aqui e vou dar um Enter, tá? Agora vamos acionar então a função filtro, igual a função filtro. Então lembrando, caso não apareça essa opção no seu Excel, é porque você está trabalhando com o Excel mais antigo, tá? Então essa fórmula, essa função não está disponível na sua máquina. Mas para você configurar a função filtro, ela é bem tranquila, tá? Você pode observar que o primeiro argumento é a matriz. Então matriz é em qual coluna se encontra a resposta que você quer, o retorno. Então o retorno que eu quero está nesta coluna daqui, ó. Essa é a coluna de retorno. Então eu quero que apareça essas informações de acordo com o fornecedor que eu escolhi. Então isso é a matriz. Ponto e vírgula. Na sequência, ele pergunta aqui o argumento incluir, ou seja, qual é a coluna que você vai usar como referência. A coluna que eu vou usar como referência é a coluna fornecedor. Tá? Então eu pego todos os fornecedores e ele pergunta qual fornecedor que ele vai filtrar. Então dessa coluna aqui, você coloca o sinal de igual e clica ou escreve entre aspas o nome do fornecedor que está nessa coluna, que vai ser utilizado como critério de filtragem, tá? Por enquanto só isso aqui, simples assim. Fechamos o parênteses, ou você pode dar Enter direto. Nesse nosso caso, veja que ele retorna automaticamente os registros relacionados com aquele fornecedor. Então eu tenho aqui os representantes que trabalharam com ele. Se eu fizer uma outra filtragem, deixa eu pegar por exemplo esse Mega Center aqui, Ctrl C, vou clicar aqui nesse ponto e vou dar um Enter. Olha lá, ele já faz automaticamente. Essa atualização nós chamamos de matrizes dinâmicas, tá? Que é uma atualização automática sem que você tenha que ficar recalculando, tá? Ctrl C aqui e eu vou dar um Enter. Simples assim. Agora, e se você colocar aqui no critério de filtragem uma informação que não está cadastrada? Então, por exemplo, vou escrever aqui, vamos escrever a palavra teste. Então, vou colocar aqui, teste. Na hora que eu der um Enter, aparece essa mensagem aqui, ó, o hashtag calc. Então, se liga aí, ó, quando aparecer essa informação, isso indica que o que você usou como referência não está cadastrado na sua tabela base, tá? Para você que está sendo capacitada neste recurso, então você já está sabendo que se aparecer o hashtag calc, isso não é um erro, é simplesmente porque a informação não se encontra naquela base. Mas é claro que de repente você pode mandar essa planilha para um cliente, pode mandar essa planilha para um gestor, e eles não têm o conhecimento técnico do Excel. Se eles olharem esse tipo de retorno, eles vão pensar que a sua planilha está com defeito. Então aí que tem um detalhe. Você pode trocar essa frase, essa informação de erro, por uma frase personalizada. Então, para fazer isso, ó, você vai abrir a fórmula, aí dentro aqui, ó, dentro da seção de configuração, antes de fechar o parêntese, você vai colocar o ponto e vírgula e ele vai cair aqui, ó, nessa seção chamada se vazio, que seria caso apareça aquela mensagem de erro, você pode substituir ela por uma outra informação. Como o próprio nome está indicando, tem gente que gosta de deixar vazio, né? Para deixar vazio, você vai colocar aspas duplas e depois aspas duplas de novo. Então, ao invés de aparecer aquela frase, aquela mensagem, ele fica vazio. Eu vou dar Enter. Olha lá, ficou simplesmente vazio. Se eu colocar um dado que está cadastrado, vou dar um Ctrl C, e eu venho aqui para cá, vou dar um Enter, olha lá, ele me retorna tranquilamente. Se eu colocar algo que não existe, aí ele fica simplesmente vazio, tá? Pra gente aqui que é técnico, já ajuda bastante, mas aquilo que eu havia dito, de repente você vai interagir com algum profissional que é leigo, então de repente isso aqui pode dar a impressão que a sua planilha também não está funcionando. Então você pode colocar uma frase de instrução. Você vai abrir a fórmula e aqui o segredo é isso aqui, ó, bem no meio das aspas. Então eu abri aspas e eu vou escrever aqui, por exemplo, sei lá, não cadastrado.
Então, vou colocar aqui uma frase indicando que aquele fornecedor não está cadastrado. Então, eu coloco aqui não cadastrado. Toda frase ou palavra que você insere dentro de uma função, né, que não seja intervalo nomeado, ele tem que ser escrito entre aspas, tá bom? Então, nesse nosso caso aqui, eu vou dar um Enter. Então agora fica aquela frase. Se eu retornar uma informação que existe, ele traz o retorno corretamente. Se eu colocar algo que não está cadastrado, ele me retorna, é claro, a informação, escrever certinho aqui, não cadastrado, ou a frase que você quiser, tá bom? Então essa foi a primeira demonstração relacionada à utilização da função filtro. Dá uma praticada aí, é uma nova função muito interessante e que pode ajudar nas suas rotinas, nas suas planilhas, tá legal? É claro que na sequência aí vão vir mais vídeos mostrando outras formas de utilizar essa função filtro, tá? Por aqui, Marcos Xavier, obrigado pela atenção e até a próxima aula.